quinta-feira. O presidente Lula desembarcou em Brasília nesta tarde após passar por uma cirurgia de emergência aqui na capital paulista. Todas as informações, detalhes com a repórter Beatriz Manfredini. Lula voltou a Brasília nesta quinta-feira, depois de passar quase 10 dias em São Paulo. Ele foi liberado para retornar à capital federal depois de fazer uma tomografia na cabeça, exame que já estava agendado no Hospital Sírio-Libanês da capital paulista e que serviu para monitorar a saúde do presidente após a cirurgia e o procedimento que fez na cabeça. Segundo o médico cardiologista Roberto Calil, que acompanha Lula, o exame teve resultado satisfatório e o hematoma que gerou uma hemorragia intracraniana foi retirado. O presidente realizou a tomografia de controle como estava prevista. O exame está melhor até. O estado geral dele é bom e a equipe médica liberou ele para ir para Brasília no dia de hoje. Ele deve ir mais tarde, a doutora Ana vai acompanhá-lo em Brasília daqui para frente, nessas próximas semanas, onde ele vai fazer exame de controle. Quais são as orientações médicas a partir de agora? A orientação que nós já falamos, não fazer exercício físico, né? E, obviamente, ele vai ter as atividades normais, porque a parte de cognição está perfeita, pode trabalhar. Basicamente, é exercício físico. A expectativa agora é que Lula faça novos exames de imagem dentro de 10 dias. Dessa vez, no Hospital Sírio-Libanês de Brasília. Como explica a médica da presidência, a doutora Ana Helena Germoglio. A previsão é que daqui mais ou menos a 10 dias a gente repita o exame de imagem lá em Brasília, no Sírio de Brasília mesmo, e faça o acompanhamento por lá, né, onde o presidente deve passar Natal e Ano Novo lá em Brasília. As viagens estão liberadas, doutor? Quando é que o negócio dele? Já hoje. Hoje. Está liberado hoje. Internacionais depois. Assim como já estava despachando da casa dele, em Alto de Pinheiros, na zona oeste da capital paulista, Lula pode retomar as atividades normalmente no Palácio do Planalto. Ele marcou, inclusive, a última reunião ministerial do ano para esta sexta-feira. Entre as restrições que continuam estão os exercícios físicos e viagens longas, internacionais, que devem ser liberadas aos poucos. O presidente passou por uma cirurgia para conter uma hemorragia intracraniana e depois um procedimento para evitar novos sangramentos. Os acontecimentos têm relação com a queda de Lula no banheiro do Palácio da Alvorada em outubro. A gente segue falando sobre a volta do presidente Lula ao trabalho, então direto para Brasília, a repórter Andréa Neri chegando com os detalhes da agenda do presidente nessa reta final de 2024. Boa noite, André, bem-vindo, bom trabalho. Obrigado, Thiago. Boa noite a você também e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. De volta aqui a Brasília, o presidente Lula tem como compromisso principal a última reunião ministerial do ano prevista para amanhã. Inicialmente, esse encontro dos 38 membros do primeiro escalão seria mais longo, dividido em várias etapas, começando no Palácio do Planalto, depois no Palácio da Alvorada, se estendendo até a Granja do Torto. Mas, por conta da cirurgia recente do presidente Lula, o encontro deve ficar restrito à residência oficial. Nessa oportunidade, Lula deve ouvir de cada um dos ministros uma espécie de balanço de forma generalizada de tudo que foi feito nessa primeira metade do governo. E, em seguida, os ministros também devem falar dos planos para os próximos 2 anos. Existe a expectativa de que o presidente Lula aproveite a reunião e já comece a ensaiar também a reforma ministerial prevista para o ano que vem. As mudanças devem acontecer só a partir de abril, depois das eleições das mesas diretoras aqui do Congresso Nacional e da eleição da presidência do PT. Mesmo diante dessa espera, as conversas sobre as entradas e saídas das pastas já vão aumentando. De acordo com os jornais Folha de São Paulo e O Globo, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, já teria sinalizado a vontade dele de deixar o cargo. Ele tem 76 anos e estaria sendo cobrado pela família a dedicar mais tempo para cuidar da própria saúde. Ainda segundo as publicações, o próprio ministro teria sugerido o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin como sucessor. Alckmin, a gente relembra, ele ocupa o MDIC, o Ministério do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, e
seria transferido de ministério nesse eventual caso de concretização dessa possibilidade dele ocupar, então, a defesa. O governo também precisa abrir espaço para contemplar mais partidos do chamado Centrão na esplanada dos ministérios, de forma a garantir mais votos nas pautas prioritárias aqui do Congresso Nacional. Tiago. Pois é, amanhã saberemos já informações, teremos detalhes sobre essa reunião ministerial e você volta ainda nessa edição do Jornal Jovem Pan. André, até daqui a pouco. Bom, a gente vai chamar os comentaristas, chegando por aqui Dora Kramer e nos estúdios Cristiano Vilela. Ô Dora, boa noite, bem-vinda. Bom, como já era previsto, o presidente fez exames aqui em São Paulo, já retornou a Brasília e o foco já nessa reunião ministerial desta sexta-feira. O presidente retorna a Brasília no momento turbulento do mercado financeiro, o Congresso fazendo as aprovações do pacote de corte de gastos, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas de qualquer forma fica toda a expectativa para amanhã e já pensando, né, Dora, nessa reforma ministerial começam a surgir esses nomes que o André falou. Bem-vinda, Dora. Boa noite, Tiago. Boa noite, Vilela. Boa noite a todos. Olha, a única coisa que não vai acontecer nessa reunião ministerial é o presidente falar sobre reforma ministerial, né? Porque não seria a moldura adequada. O que se fala, claro, a gente já disse ontem, a especulação já corre solta, tem essa, digamos assim, novidade sobre a possível saída do ministro Zé Múcio do Ministério da Defesa. Por que eu digo fizessem novidade, indicando que é entre aspas? Porque já há muito tempo é que toda hora aparece uma história que o ministro teria sinalizado. Mas sabe qual é a diferença? Desta vez ele não desmentiu. Ele disse, a minha saída é lá com o chefe. E quando já começa a aparecer nome de possível substituto, isso é um indicativo que dessa vez pode ser que tenha sim algum fundo de verdade. Aí você vai me perguntar, e você não perguntou para o ministro? Perguntei sim, e ele não respondeu. E geralmente, das outras vezes em que eu perguntei, ele respondeu com negativa. Por isso é que eu fiquei assim, achando que pode ter alguma coisa de verdade. E o José Múcio, ele é, digamos assim, a solução ideal ali, né? Para esse campo tão sensível que é o Ministério da Defesa, porque ele, além de ter o trânsito que tem nas Forças Armadas, ele é um político de uma habilidade ímpar, né? Uma pessoa que sempre diminui as crises e tal. Agora, essa possibilidade de ser o Geraldo Alckmin também nos leva a um perfil não tão brincalhão e tal, como o ministro Zé Múcio, mas é um perfil do ponto de vista da ponderação e do trânsito muito semelhante ao do ministro Zé Múcio. Agora, Vilela, quando um ministro, por livre e espontânea vontade, para cuidar de questões pessoais, pode chegar para o presidente e falar, olha, eu vou sair, aí o presidente pode aproveitar também de fazer algumas mudanças que ele esteja pensando. Agora, o vice-presidente Geraldo Alckmin, nesse cargo, ele teria então que deixar o outro ministério para ocupar esse, e é um ministério importante, né? Bem-vindo, Vilela. É isso aí, Tiago. Uma ótima noite a você, a Dora, a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, esse tipo de interesse de sair do governo por espontânea vontade é algo que geralmente não acontece. Geralmente é por interesse político, por alguma pressão política. Em um contexto como esse, de uma reforma visando dar uma estrutura melhor no Congresso Nacional e uma estrutura melhor eleitoralmente falando, pensando em 2026, o foco deverá ser aqueles ministros que não tenham voto, que não representem um eleitorado. E aí, nesse sentido, José Múcio Monteiro, ele se tornou ministro pela sua habilidade, pela sua confiança que o presidente tem, mas não é um político que agrega voto ao governo nesse momento. O próprio vice-presidente Geraldo Alckmin, ele poderia ser remanejado em um contexto como esse. Se fala de Nízia Trindade, se fala de Lewandowski, enfim. Então, eventualmente, podem ser feitas algumas mudanças de nomes de um perfil mais técnico, trocados por nomes de um perfil mais político que venham a pavimentar esse possível caminho para 2026.